Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a internet no Afeganistão, que foi cortada pelo Talibã, tá? Cortaram a internet no país inteiro. Olha o pesadelo que é isso. Olha como é que a Starlink é importante nesse contexto, tá? E é exatamente por isso que os governos não gostam da Starlink, porque o governo aqui do Brasil adoraria fazer isso um dia desses aí, né? Lá no Talibã, lá no Afeganistão, a coisa foi porque eles estavam combatendo atos de moralidade, né? Ou seja, mais uma vez, repressão cultural massiva e é realmente uma situação muito triste. Parou, tá? Já voltou a internet lá no Afeganistão. Ficou 48 horas fora do ar. Aí a empresa de televisão de lá, a empresa de internet lá, falou que foi uma manutenção apenas. Não, não foi. Eles falaram que iam cortar por causa dessa coisa de atos de moralidade. É que eles viram que deu merda e tiveram que voltar atrás. Essa notícia foi sugerida por Supremo Imperador do Ancapistão, Sonho do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Talibã bloqueou a internet e telefonia celular no Afeganistão. Tudo, acabou. Aí o que aconteceu? Quando eles bloquearam isso, a televisão parou de funcionar também, porque hoje em dia toda a televisão funciona com base na internet, né? A telefonia celular hoje em dia toda funciona com base na internet. Esse é que é o problema, né? Eu já vi, se não me engano foi o Barroso falando aqui no Brasil, que antes das redes sociais era tão bom, antes da internet, a gente podia andar na rua, que ninguém criticava a gente. Barroso, esse mundo acabou, meu amigo, esse mundo não existe mais, tá? O mundo hoje depende da internet. E esse pessoal adoraria acabar com a internet, mas não consegue, porque aí as outras coisas param de funcionar, os bancos pararam de funcionar. Foi um caos completo lá no Afeganistão, né? É verdade que a economia do Afeganistão não é essa maravilha toda, mas ainda assim a situação ficou muito crítica, né? Tá aqui, ó. Talibã impõe blackout de comunicação em todo o Afeganistão. É a primeira vez que o Afeganistão experimenta um shutdown desse tipo desde que o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021, e a justificativa era justamente esse negócio da moralidade, coisa e tal. Isso que eu falo para vocês, eu fico preocupado com essas coisas do pessoal muito moralista, de querer, não, bons costumes e coisa e tal. Enquanto bons costumes no sentido de aconselhar as pessoas a fazer isso, eu acho ótimo. Mas olha o que eles estão falando aqui. Não, porque temos que combater a imoralidade e coisa e tal, e vamos cortar a internet de todo mundo. E eu consigo ver algumas pessoas aqui no Brasil que você der o argumento de que não, que temos que cortar o TikTok, porque tem muito funkeiro falando besteira no TikTok, então vamos cortar o TikTok. Eu tô para te dizer que tem gente da direita que vai apoiar esse tipo de ideia, hein? Não pode ser a favor disso. Isso é errado. Censura é errado para qualquer lado, né? Sempre é ruim, sempre acaba prejudicando. Enfim, código moral eu acho muito bacana que as pessoas tenham. Aconselho que as pessoas tenham realmente um código moral bacana, que não saiam fazendo depravidões o dia inteiro, né, em qualquer lugar. Mas, de novo, cada um tem o seu, você decide onde você vai. Se você der o poder para um grupo para impor regras morais para toda a sociedade, isso vai desandar pior do que a esquerda no poder. Aqui, o Talibã então impôs blackout de comunicação no Afeganistão. Aqui, ó, o NetBlocks mostra aqui a queda total da comunicação de internet no Afeganistão. A Proton VPN também mostrou totalmente desligamento completo. Veja, quando você tem uma situação desse tipo, não adianta usar VPN, porque não é questão de VPN, nada sai do país. Desligaram a internet parou de funcionar completamente tudo quanto é lugar. Então é diferente de um bloqueio. Se você tem um bloqueio parcial da internet, mas parte da internet continua funcionando, tipicamente você consegue usar uma VPN para contornar esse bloqueio. Agora, se a internet inteira é desligada, acabou, não tem como contornar, não tem nada que ligue, né? Então a própria VPN caiu aqui por conta desse tipo de coisa, né? E aí, qual que é a saída nesse caso? É Starlink. Por quê? Porque Starlink você conecta com um satélite lá em cima e você sai por ali. Ó. E aqui, num áudio vazado, um líder do Talibã estava ordenando forças para identificar e deter qualquer um que esteja usando a Starlink ou internet por satélite no Afeganistão, depois de cortar a internet por fibra por terra deles lá, né? Então, ou seja, olha só como é que o governo do Afeganistão não gosta da Starlink. Por quê? Porque a Starlink é uma maneira de você sair disso daí. Se o governo fechar totalmente a internet, você ainda consegue se comunicar através da Starlink, porque ela fala com satélite direto, né? E aí ele fala aqui em alguns lugares aqui que eles estão procurando e coisa e tal, alguns sistemas, né, e Starlink e coisa e tal. Esses indivíduos são importantes, prendam eles, porque usar a internet dos infiéis e dos americanos, a internet dos infiéis, a internet do Elon Musk, não sei o que lá.
Ou seja, é por isso que o governo Lula não gosta. O governo Lula adora e certamente planeja em algum momento controlar toda a internet no Brasil, fechar toda a internet no Brasil. Não duvido nada que realmente tomem alguma medida desse tipo em algum momento do futuro, né? Só que aí vai ter a situação que eu estou mostrando para vocês. A internet já está tão entranhada na nossa vida, no nosso dia a dia, que você não consegue mais cortar a internet hoje em dia. Se você cortar a internet hoje em dia, os bancos não fazem mais pagamentos, as pessoas não compram, não vendem, começa a faltar produto nos mercados, começa a dar chabu e um monte de coisa. Mesmo lá no Afeganistão, que não é um país com tanto acesso à internet assim, eles devem ter tentado isso, deve ter dado merda, e aí eles voltaram atrás, ligaram a internet de novo, né? E não querem a Starlink, porque a Starlink você contorna. Isso daqui, sabe o que é isso daqui? São carros do Afeganistão no meio do deserto, num lugar que ainda conseguia conexão através do Paquistão. Então o pessoal perto da fronteira com o Paquistão tinha lá uma montanha, um lugar que você conseguia pegar sinal do Paquistão, né, em roaming com certeza, e conseguia fazer conexão, mandar uma mensagem de texto, alguma coisa. Rapaz, isso não é perto não, tá? Ó, aqui é o Afeganistão, tá? Cabul é a capital do Afeganistão, é essa cidade aqui, ó. A fronteira do Paquistão tá aqui, ó. Mas essa distância aqui é uma distância grande, cara. Isso aqui é bem longe no final das contas, né? E é justamente essa região aqui que o pessoal veio aqui e parou com o carro nesse local aqui, porque dá pra conversar na internet. O cara pegou o carro, botou combustível, viajou não sei quantos quilômetros, 100, 200 quilômetros para acessar a internet, né? E, bom, para você ver o desespero do pessoal, porque a verdade é que a internet já faz parte da sociedade moderna, não tem como cancelar esse negócio mais. Né? Aqui ó, o pessoal reclamou, muita gente reclamou, evidentemente, né? Muitas pessoas reclamaram, e agora, e depois voltou essa internet no Afeganistão. As redes de comunicação resumiram a internet e falaram que foi um mero trabalho de manutenção nesse negócio aí. Mas não, porque o pessoal tinha falado claramente que era por conta do tal dia da moralidade, que vamos moralizar as pessoas, ninguém mais vai gostar de funk agora, né? E aqui, ó, foi reportado agora que o sistema voltou parcialmente, tá? Parcialmente restaurado no Afeganistão, ainda não está 100%, mas já foi restaurado em parte, deve ser restaurado em tudo no lugar. Isso daqui, segundo estão dizendo, é o pessoal do Afeganistão comemorando a volta da internet, aqui em Cabul, comemorando a volta da internet e gravando com o celular isso daqui. Eu não sei se é verdade, mas pode ser verdade o pessoal comemorando mesmo. O fato é esse, né? A ideia desse pessoal que adoraria acabar com a internet é justamente fazer isso, mas não dá, não tem como, né? Não tem como tirar, a vida moderna depende da internet. A internet representa uma queda de custos tão grande, até para o governo, que o governo depende dela. Achar que vai conseguir fechar tudo e continuar tudo normal, não vai, né? Mesmo o Xandão, quando proibiu o X aqui no Brasil, um absurdo que aconteceu aqui, e aquilo já prejudicou um monte de gente. Se não fosse um psicopata como Alexandre de Moraes, o pessoal do Talibã ainda percebeu mais rápido o problema e voltou atrás. Não, Alexandre de Moraes não, Alexandre de Moraes é psicopata mesmo, destrói o país e não tá nem aí, né? Prejudicou muita gente mesmo com o fim do X aqui no Brasil, com a proibição do X aqui no Brasil, né? Enfim, é isso daí. Tomem cuidado, uma hora vai chegar aqui no Brasil isso daqui. Do jeito que as coisas estão caminhando, uma hora chega aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.